Começou, família, mais um episódio do nosso podcast Casa, o podcast oficial aqui da Casa do Pai Church. E o Senhor tem derramado tanta graça sobre as nossas vidas que a gente tem vindo assim de várias mesas de governo aqui. A gente teve com o pastor Wagner nos últimos podcasts, nos últimos episódios. Tivemos com o pastor Ivan Tobes também, você pode acompanhar lá no Spotify da casa e nas outras plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube com imagem. E também hoje uma presença mais que especial aqui do nosso pastor Jair Mioto, pastor, deputado, um homem de governo. E eu queria já cumprimentar o pastor e estar conversando um pouquinho hoje sobre vários assuntos aqui. Vamos estar conversando também com o nosso pastor Wanderlei, que compõe a mesa aqui nesse ambiente de mesa que não tem nada melhor do que conversar na mesa com homens de governo e o assunto do reino, né, pastor? Boa tarde. Boa tarde, Douglas, pastor Wanderlei. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui nesta tarde. Glória a Deus. Pastor, tudo certo? Tudo certo, vamos lá, né? Hoje nossa mesa aqui, meu amigo, pastor Jair. Nós estávamos aqui com grande expectativa, esperando o pastor nesse bate-papo. O pastor tem muito para falar aí, 3 anos aí como deputado, né, à frente aí, nos ajudando como igreja. Não somente para a igreja quadrangular, mas para toda, né, a fé cristã. Ele vai estar contando aqui muitos projetos que foram startados, outros estão ali, né, para ser votado. Mas foi uma influência muito grande na esfera de governo, principalmente nesse tempo de pandemia, né, pastor? Eu queria que o pastor pudesse estar passando, né, um spoiler de tudo que rolou nessa pandemia, os projetos que foram pontuais, principalmente para a igreja de Santa Catarina, porque a gente teve a graça de viajar bastante, né, o Brasil. E a gente tem chego em outros estados, né? Eu tive em São Paulo, tive no Nordeste, uns 4 estados no Nordeste. E quão dificultoso foi lá para os irmãos poderem entrar, cultuar a Deus, o stay home, fique em casa. E aqui não, aqui a gente teve esse privilégio de ter homens de Deus no governo, nessa esfera, e poder trabalhar em propósito da igreja. E a igreja em Santa Catarina, ela teve um crescimento extraordinário, mas também isso se deu pelo pastor, né, amigo, né, que é pastor, que é deputado, mas entendia o quão importante é a igreja estar aberta num tempo de dificuldade na qual nós passamos e estamos passando, né, pastor? Exatamente, pastor Wanderlei. E foi algo que, se a gente lembrar, no dia 18 de março de 2020, começou o lockdown aqui em Santa Catarina. E só reabriu o que era essencial. Então, a palavra daquele tempo era essencial. Farmácia, essencial, reabre. Supermercado, essencial. Indústria, essencial. Tudo que era essencial, reabria. E Deus nos deu uma inspiração de trabalhar esse contexto, justamente nesse contexto legislativo, das leis. Uau. E aí nós começamos a trabalhar isso com a nossa assessoria, com os deputados, para fazer essa oficialização da essencialidade da igreja. E fomos construindo isso. Não foi uma tarefa fácil. Eu digo para o senhor, pastor, quando a gente foi conversar com o próprio presidente da Assembleia, ele falou assim, Mioto, rapaz, você está maluco, né? Até pela intimidade que a gente tinha lá tem com a maioria dos deputados. Rapaz, o pessoal vai morrer tudo se vocês reabrirem. Aí eu falei assim, não, presidente, assim, é com um regramento, é com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, com todo um protocolo. Aí disse, não, se for assim, é viável e tal. E nós fomos construindo. E algo inusitado que aconteceu é que nós fomos falar com a bancada, uma bancada assim, mais ligada à esquerda, e eles falaram assim, a gente só vota se o Ministério Público aprovar. Uau. Aí eu pensei assim, pai, agora o Ministério Público será, rapaz, a gente não tem muita proximidade com esse pessoal e tal, até por uma questão de respeito, enfim. Aí fui ver o nome do procurador, era Davi do Espírito Santo. Meu Deus. Aí eu pensei, É de Deus, cara, pastor. só pode ter confirmação para romper essa barreira. E fui falar com ele, e ele teve, a princípio, a mesma impressão do presidente, de alguns deputados, mas aí eu expliquei para ele que era com protocolo, era com a igreja ajudando a divulgar, ajudando
a também atender as pessoas em situação de estresse, de depressão, de ansiedade, de violência doméstica, a questão social também, e que também iríamos seguir protocolos, né, como a própria indústria estava seguindo, as farmácias e tal. Ele entendeu, e o Ministério Público foi importantíssimo, indispensável naquele momento, nos ajudou na construção da legislação. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa no dia 15 de abril. À noite, o governador nos chamou, juntamente com mais 2 deputados da bancada evangélica, construímos esse protocolo e no dia 20 de abril as igrejas reabriram. Não só a igreja evangélica, mas a igreja católica e tal, entendendo que era realmente essencial e é essencial o papel das igrejas. Isso foi tão relevante que se vocês observarem, teve estados no Brasil, como São Paulo, por exemplo, que as igrejas ficaram meses fechadas. Teve países que as igrejas ficaram anos fechadas. Eu estive em São Paulo na conferência Vozes dos Apóstolos, eu estive em outubro do ano passado. Eles estavam 2021, né? Recém abrindo as portas para poder cultuar. A gente foi a primeira conferência pós-pandemia aqui no Brasil. E eu cheguei, nós já estávamos desde 2020 aberto. Então, quando eles falaram para alguns pastores, falaram assim, não, agora a gente vai conseguir cultuar presencial. Para mim, aquilo era como... Vocês não estão cultuando presencial ainda? Como assim? Né? E saber que isso teve um feeling da parte do pastor, né, de tá nessa posição. Eu vejo você como a rainha Esther lá, né, que estava naquela posição de governo quando houve um decreto sobre a nação de Israel, e ela então se posicionou. Eu acredito que se hoje nós olharmos para essa esfera do governo, o pastor foi muito pontual, não somente para Florianópolis, onde o pastor mora, mas o impacto foi para Camboriú, para toda a cidade de Santa Catarina, que a gente pôde cultuar a Deus, e muitas pessoas poder, nesse momento de crise global de saúde, poder encontrar em Jesus um refúgio. Exatamente. E pastor, se me permite, eu acho que o grande fator que permitiu que isso ocorresse foi a oração da igreja, dos pastores, da membresia, e a articulação que Deus nos permitiu fazer. Porque foi um trabalho construído a várias mãos. E sempre quando eu ia conversar com os deputados, nós fomos falar com a imprensa, fomos falar com o conselho gestor. Quando a gente foi para o conselho gestor, a gente foi muito, muito mal recebido, sabe? Tanto que teve alguém lá que falou, que discutir coisa de igreja, isso aí. E nós tivemos que nos retirar, ainda bem que era online, né? A gente teve que se retirar para poder construir com o pessoal, porque não tinha consenso ali. Aí o que eu fiz? Pensei em desistir também, mas o que eu fiz no outro dia? Não vou desistir. Eu vou ligar um por um. Eu liguei para a presidência da Fiesc, liguei até para a Federação de Caminhoneiros, que estava na reunião, para secretário de saúde, liguei para algumas pessoas assim que não compreenderam, e Deus foi dando palavras de convencimento, Deus foi agindo, e todos eles ficaram favoráveis. Que incrível. Então foi uma construção a muitas mãos. A gente foi apenas um catalisador, foi alguém que teve essa ideia, mas que também, eu creio, talvez teve a humildade de falar com cada setor, explicar, porque muitas pessoas às vezes tinham uma visão distorcida da igreja, né? Pensavam, a igreja, para quê? Aí a gente foi explicando e Deus foi agindo, e realmente, graças a Deus que houve essa aprovação, mas não foi uma aprovação, isso que eu quis pontuar no início, que fosse apenas mais uma lei, como o próprio São Paulo fez a mesma lei, mas não colocou em prática. Uau. Não serviu. Então, de nada adiantava a gente fazer uma lei, a fórceps, digamos, a força e tal, e que não tivesse o respaldo. Então, eu creio que essa construção com a Assembleia, com o governador, com a Secretaria de Saúde, com o Conselho Gestor, com o empresariado, com a mídia, com o Ministério Público, aí, eu creio que quando todos esses setores viram a posição da igreja, eles tiveram a visão do que seria o trabalho da igreja, eu creio que aí as coisas fluíam, porque eu acho que o próprio Espírito Santo ia convencendo eles dessa importância. Isso é importante para quem nos ouve, para quem nos assiste agora, entender que o processo de um estabelecimento de uma lei, ele não é uma coisa que é só assim, olhar para o deputado e falar assim, eu votei em você, faça, aconteça, né? Existe
toda uma articulação, é literalmente o convencimento de pessoas que estão aptas para um diálogo e vão entender a lógica que, por exemplo, a pandemia trouxe um caos, um pânico, e que a igreja ela cumpria sim um papel essencial, até mesmo de um trabalho espiritual, psicológico, de olhar para as pessoas e falar, calma, Deus está no controle, Isso, né? Entendendo isso. que, ainda que eles não professem da mesma fé, mas a igreja ela entrava como essa ação, né? Naquele momento de caos, tanto para pessoas que entendiam essa lógica, quanto para pessoas que eram né, avessas a isso, e até porque existe o ateu e existe o antiteísta, digamos assim, né? Existe aquele que odeia Deus, aquele cara assim. E esse trabalho de articulação, pastor, ele é maravilhoso, ele é tremendo. E que bom que nós estivemos lá, conforme o pastor falou aqui da palavra de Esther, né? Quem sabe não foi para um tempo desse que o senhor foi eleito, né? Eu creio. Até, irmão, isso é algo recorrente na minha vida pública. Em Florianópolis, quando eu fui vereador, foi a primeira vez que elegemos um pastor vereador em Florianópolis. E aí, naquela leva, elegemos também um bispo da Igreja Universal e um irmão também da Igreja Assembleia de Deus, e ainda colocamos o vice-prefeito, que foi o bispo Bita, na época da Renascer. E naquela época era proibido construir igreja na grande maioria das praias de Florianópolis. E o que nós fizemos? Começamos a convencer os vereadores para mudar o plano diretor e permitir que se tivesse igrejas. Claro, com a questão da acústica, né? Cuidando isso, não prejudicar as pessoas e tal. Enfim, e a reação dos vereadores foi até um pouco mais forte quando eu fui conversar, porque teve episódio de vereadores até falar assim de uma visão bem distorcida. Ah, mas pastor, é tudo isso, é tudo aquilo, usando palavras de baixo calão. E aí a gente foi conquistando o pessoal, explicando, olha, mas eu posso trazer para você aqui uma pessoa que foi curada de AIDS. Uau. Na época era algo muito forte essa disseminação, né? Eu posso trazer para você aqui pessoas que foram curadas de câncer. Eu posso trazer para vocês aqui, vereadores, pessoas que foram libertas das drogas. Aí eles começaram a enxergar aquilo que às vezes não chegava para eles. Aí fizemos uma audiência pública, trouxemos muitos pastores, muitos líderes, e houve esse convencimento também, e foi aprovado por unanimidade. Eu tenho guardado, pastor, lá no Campeche, na Avenida Pequeno Príncipe, que, aliás, tem esse nome por causa do aviador, Antoine de Exupéry, o francês, aquele que escreveu o livro do Pequeno Príncipe, que ele falava assim, que você se torna responsável por aquilo que você cativa. Ou seja, se você conquista a amizade de alguém, você se torna responsável por aquela pessoa. Algo bem profundo. E ele pousava ali no Campeche. Por isso que aquela rua, a principal, tem o nome de Avenida Pequeno Príncipe. Aí, naquela rua, o pastor Claudemir foi lá para alugar um salão para abrir a igreja. Estava lá proibido no zoneamento, não podia. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2006. Passou a nossa lei, ele foi lá de novo, pegou de novo a viabilidade, aprovado e adequado, abriu a igreja, depois construiu a igreja que está lá. Várias outras denominações construíram igrejas nas praias de Florianópolis, fruto dessa lei. Como é que você se sente vendo isso acontecer e saber que é um trabalho, né, de tudo aquilo que o Senhor transbordou na tua vida, né? Vendo transbordar como em você e através de você. O que o pastor se sente assim, pastor? Então, pastor, eu digo para o senhor que é uma sensação mais ou menos do que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus, né? Então verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Porque não foi fácil, pastor. Quando fechou as igrejas, vou até confidenciar algo aqui. Houve era uma situação tão tensa na pandemia, que era algo inusitado, né? Sim. Alguém pode até dizer assim, mas já houve outras epidemias, sim, mas nunca com uma extensão global como foi essa. Nunca com uma histeria global como foi essa. E naquela época, pastor, tinha dias que eu tentava responder de 2 a 3 mil mensagens no WhatsApp, de pastores, de líderes. E fruto daquela época, pastor, eu tive uma situação de saúde, eu tive um princípio de úlcera gástrica no estômago, que até hoje eu estou tratando, mas vai melhorar em nome do Senhor Jesus. Mas fruto daquele, às vezes aquilo que Paulo falava, né? O zelo da tua casa me consome. Então, quer dizer, como assim, né? Não vai mais reunir, não vai mais
Igreja é o que? A reunião, né? O ajuntamento, é nós, né? Não existe cristianismo toque, né? sozinho, individualizado. E assim foi um período bem conturbado, mas hoje, olhando, eu vejo que foi um mover de Deus. Então a sensação é de dever cumprido. E não só isso, o Douglas falou algo importante, que tudo é uma construção no meio político, né? Às vezes a pessoa fala assim que eu não gosto de política, mas se você for ver, falando da boa política, né? Sim. Política é a arte de fazer amigos, é a arte de conversar, de dialogar, de construir. E nós temos na Assembleia mais 12 leis em vigor aqui no Estado. E todas elas, é igualzinho você falou agora há pouco. Não adianta eu apresentar o projeto lá e ir para casa dormir. Não, eu tenho que apresentar o projeto. Eu tenho que ir lá na Comissão de Constituição e Justiça, falar com o presidente, falar com o relator, explicar para o relator o que é o projeto. Tantos projetos que nós aprovamos, por exemplo, nós aprovamos o projeto que declarou os eventos e a música gospel em Santa Catarina como manifestação cultural, Lei 18003. Glória a Você Deus. sabe o que é isso, cara? É reconhecer como algo cultural, que aí você entra em outra esfera de parceria pública, essa situação, os eventos e a música gospel. Mas, da mesma forma, você tem que ir lá conversar, explicar direitinho para as pessoas entenderem. A dificuldade, às vezes, do legislador é não entender. E entender vem de entrar na tenda. Então, para te entender, eu tenho que entrar na sua tenda. Entender você, né? É o rapport que fala em inglês, né? É a empatia. Então, explicando para cada setor. E nós temos 13 leis em vigor em 3 anos de mandato. Isso não é pouca coisa. Isso não são projetos, né, pastor? São leis que já estão em vigor, né? Projetos que já viraram lei. Nós apresentamos 44 projetos. Que de trabalho. lei. Meu Só Deus. que nós temos alguns que ainda estão tramitando. Por exemplo, o projeto que proíbe danças, músicas eróticas na escola, né, que está tramitando. Nós temos projetos bem interessantes. Nós temos o projeto do 5G que está para ser aprovado, que é o marco legal do 5G, que é um projeto muito legal que está para ser aprovado. Começa agora em junho a implantação por Florianópolis do 5G. Temos o projeto dos jogos eletrônicos, o marco legal dos jogos eletrônicos, que aqui em Joinville, inclusive, tem campeões mundiais de jogos eletrônicos. Nós temos muitos projetos relevantes aí que estão tramitando, mas já temos 13 deles aprovados em vigor. São lei em vigor. Então, é isso que o senhor falou, pastor. Pode passar o tempo, mas fica um legado. Fica um legado. Quer dizer, você marcou uma geração. Marcou uma geração. Porque você fez algo relevante. Então, a sensação Pastor, igual quando você faz um batismo na igreja. Não sei se você tem isso. Tem. Eu tenho isso. O dia que você faz um batismo na igreja, que muitas vidas nasceram de novo, nasceram para Cristo, cara, eu durmo como se eu estivesse no céu. Eu vou dormir assim, meu Deus, eu tô no céu. Glória porque a a Deus. festa no céu é sensação de dever realizado. E aí entra essas áreas de influência, que eu vejo que é algo que o pastor Vanderlei também vê dessa forma. A igreja, ela tem que estar em todas as áreas de Ocupando os montes, né? todos os locais. Ela não pode estar restrita às 4 paredes esperando Jesus voltar. Não. A gente tem que estar na faculdade, tem que estar na música, tem que estar no teatro, no empresariado, nos esportes. A gente tem que estar em todos os setores da sociedade influenciando. E uma coisa importante também, se a gente for analisar o que Jesus ele falou ali, né? Que pode começar em Jerusalém, mas o propósito maior é expandir, né? É o transbordar nos 4 cantos da terra, né? Não é se fechar nos 4 paredes, mas transbordar nos 4 cantos da terra. E a gente vê o que o pastor está comentando ali, que a parte hoje 3 anos de mandato, né? Agora o ano que vem, esse ano é o ano de eleição, né? Você vai até janeiro, né? Até 31 de janeiro. 31 de janeiro, exatamente. E a gente for olhar pela própria Bíblia, a gente vai ver que o governo de Israel era rei, né, juízes, havia aquela unção, né? E aí a gente vê o propósito dessa unção, né? O propósito da unção. Por que da unção? Né? O primeiro ponto da unção é a transformação pessoal. Né? Deus ele vem e faz em você, transforma a tua vida.
Quando Saul foi ungido ali, né, Douglas? Se você for olhar ali a Bíblia, ali, 1 Samuel 9:10, você vai ver que a unção que caiu sobre a cabeça de Saul o transformou em um outro homem. Sim. Não que Saul foi, mas ele transformou no homem que Deus desejava que ele Isso. fosse, um governo, um rei, né? Aí a gente vê o propósito da unção do quê? O empoderamento para você proclamar o evangelho. O empoderamento. Isso não quer dizer que dentro de uma igreja só que você tem que proclamar o evangelho. Eu acho que nós, vamos dizer assim, foi manipulado muito essa mensagem que só dentro. E na realidade a igreja é dentro e fora, né? Nunca foi focada dentro. E a terceiro propósito da unção no meu pensamento é a transformação social. É o transbordar nos 7 montes. Né? Nós estamos preparando pessoas capacitadas, pessoas que nasceram para ser políticos no governo, né? Pessoas que nasceram para ser médicos, professores na educação, que hoje nós vemos tanto o ateísmo batendo forte, toda aqueles ensinamentos heréticos totalmente desconectados com a palavra de Deus. E a gente vê porque é pessoas totalmente despreparadas ali. Então, nós como igreja, nós precisamos entender isso. E quando o pastor colocou o pé lá, nesse campo da política, do governo, o senhor deu uma resposta. O senhor está saindo, está terminando o mandato, mas está com muitos projetos ainda, né? A gente vê borbulhar isso, né? Não sei se você consegue ver isso, Douglas. Não, e algo interessante de ser dito, né, pastor, que quando as pessoas pensam assim, poxa, eu votei em um pastor, coloquei ele lá, ele só vai ficar falando sobre igreja, votando sobre igreja, ele só vai querer que o culto possa virar a madrugada dentro, ele só vai querer poder abrir igreja lá no meio do mar. E, na verdade, eu estou acompanhando aqui o informativo do pastor, e que o pastor fez leis em relação ao autismo, né? Em relação às pessoas com obesidade, em favor até mesmo dos animais, né? Então, a importância de colocar alguém com princípios é entender que quando aquela pessoa pisa naquele lugar, ali é chegado o reino de Deus. E onde o reino de Deus chega, há uma transformação, né, pastor? Exatamente. Então, sobre essas leis aqui, pastor, em relação a essa lei do autista, o que seria relacionado? Então, a gente apresentou essa lei que exige que nos locais onde tem vagas preferenciais se coloque também o símbolo do autismo. Uau. Porque hoje nós vivemos uma situação, vocês devem lembrar, antigamente eu estou com 51 anos de idade. Estou na metade da jornada, eu acho, né? Se Jesus não voltar amanhã. Enfim. Então, antigamente, as pessoas que tinham qualquer dificuldade mental eram consideradas como pessoas que não poderiam ter um convívio, né? Então, existiam tantas situações que hoje, graças a Deus, a humanidade superou isso. Hoje você vê pessoas com qualquer dificuldade, mas que têm tratamento e que não se deve isolar essas pessoas. Pelo contrário, elas têm que estar inseridas no contexto da família, no contexto da sociedade. Então, é muito importante. Na igreja que eu sou pastor, nós temos 4 crianças. O meu irmão, Jorge, a minha sobrinha, a Nicole, também tem essa situação. Uau. Então, esse projeto é de valorização, mas esse especificamente é que nos locais onde existem vagas preferenciais, que se coloque também o símbolo do autismo. Isso é muito Para as importante, né, pessoas pastor? estarem lá. E também, o pastor falasse algo aqui muito importante da escola e da questão também, pastor, do judiciário, onde a igreja se omite. Muitas vezes proliferam situações desfavoráveis. Uau. Você quer ver um exemplo? As maiores universidades nos Estados Unidos, na Europa, grande parte delas foram fundadas por missionários, por pastores. Eu estive lá, Douglas, em Cambridge, lá na Universidade de Harvard. Eu estive lá na Universidade de Harvard. Está lá a estátua do fundador, o pastor John Harvard. Uau. Ele foi o cara que fundou a universidade. Em todas as universidades, os cursos, a disciplina de teologia fazia parte do currículo. Por quê? Porque a Bíblia ensina a excelência do fazer. Tudo que fizer, fazei como ao Senhor. Uau. Fazer o seu melhor, de se doar, que o seu trabalho demonstre o seu caráter. Só que hoje, se você for observar, a nossa ausência nas universidades, a nossa ausência no judiciário, a nossa ausência em determinados setores da sociedade fez com que a influência daqueles locais passasse para outrem, para pessoas que às vezes não, com todo respeito, mas que não têm compromissos como a gente tem, né, com a família, com as questões cristãs. Então eu vejo assim um tempo em que a igreja
está saindo das quatro paredes. A Uau. igreja está se conscientizando da importância da gente enviar missionários lá para falar para os médicos, missionários para falar para os engenheiros, para os professores, para os magistrados. A igreja está acordando para isso, né? Áreas que às vezes a gente ficava só trancado dentro das quatro paredes. Tudo aquilo que a gente entrega para Satanás, Isso. eu vou trazer para mim aqui e escrachar um pouquinho mais aqui. Tudo aquilo que a gente entrega para Satanás, Satanás abraça, né, pastor? Exatamente. Por muito tempo houve a máxima de que a TV é do diabo. É. E aí Satanás dominou. Ele ficou Aí hoje ficou feliz. hoje a gente não dá para mim. Hoje a gente não vê uma programação com princípios, por muito tempo a gente não viu isso, a gente vê o domínio das TVs doutrinando as pessoas no adultério, Isso. no homossexualismo, em vários outros assuntos, aborto e tudo mais. E por que a mídia está tomada? Porque a igreja entregou. A igreja se fechou, né? Aquela mentalidade do... Existe o retiro de carnaval, que ele é tremendo, é uma bênção, mas existe uma igreja que está entendendo que, poxa, eu preciso ser luz em meio às trevas. Então, ok, vai ter... propício para evangelizar. Existe um momento, entendendo o tempo de cada um, porque tem pessoas que não podem ir, mas tem pessoas que vão estar passando ainda por um processo, mas entender que a igreja ela foi chamada para brilhar lá dentro. E falando sobre isso, pastor, eu quero trazer uma pergunta aqui muito interessante, porque nem todos conhecem o pastor, né? E a gente tem aquela máxima de que política e religião não se discute, né? E aí, quando a gente fala sobre política, as pessoas hoje já têm até uma aversão, né? E religião também, muitas pessoas têm essa meia aversão. O que fez o pastor Jair Mioto tomar essa decisão? Qual foi o momento que o pastor falou, poxa, eu preciso ocupar esse monte da sociedade, eu preciso ser luz naquele lugar, sal naquele lugar? Então, eu acredito que foi um chamado e uma direção de Deus, e Deus usou para isso nosso pastor, o pastor Parisotto. Quando o pastor Parisotto me convidou para trabalhar com ele, em 96, ele assumiu como suplente do Gervásio Maciel, que se elegeu prefeito de Ituporanga. Aí o missionário havia concorrido em 94, faltou 32 votos para ele se eleger, deputado estadual. Antes ele tinha concorrido na Constituinte, na Constituição de 88, faltou 2.000 votos para federal. Aí ele fez 2 mandatos de vereador e aí ele tentou de novo para estadual. Quando ele veio para cá, para Florianópolis, ele me convidou para vir, para estar aqui como chefe de gabinete, tá? Orei, busquei direção de Deus e acabamos vindo, pastora Patrícia e eu. E eu comecei a ajudar ele na política. Confesso que no início eu não gostava muito, não. Eu digo, meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu tenho a ver com isso? Né? Todo perdido, o que é isso? Uma situação. Mas com o tempo, Deus foi nos mostrando na palavra, sabe? A revelação e aquilo que acontecia, entendendo a história de José, de próprio Moisés, que foi o maior legislador, né? Referência no Ocidente. São 613 artigos da lei, claro, tirando a lei cerimonial, que Jesus aboliu, superou, e o Código de Hammurabi, são a referência da legislação do Ocidente. Então eu fui entendendo na palavra... Olho por olho, dente por dente, né? Então foi... Aí o que aconteceu? Eu fui entendendo muitas coisas, e eu entendo hoje que a igreja, ela precisa do ministério em todos os setores, ela precisa de Pedros, de Paulos, de Joãos, mas ela também precisa de Nicodemos, de José de Arimateia, que se preocupem em cuidar do corpo de Cristo. E nós vivemos um tempo em que tudo no Brasil é institucionalizado, a igreja é uma instituição. Então a igreja não está alheia à situação brasileira, seja da Previdência Social, do imposto de renda, seja da legislação, seja do terreno que você adquire, da escritura. Então, é importante a gente ter essa participação. E o que eu fui entendendo, num dia, isso foi algo muito forte na minha vida. O missionário estava na candidatura dele de reeleição se não me engano, de 2002. O pastor Baldino era candidato a federal e eu estadual. Nós viajávamos os 4, o pastor Parisotto, eu, o pastor Baldino e o pastor Ivan Tobes. Aquele carro que o pastor Ivan tem até hoje, eu acho que é aquele tipo um Jeep, um negócio assim, até hoje. E eu indo nos eventos, eu fazia o trabalho dos bastidores. Aí um dia o outro missionário me colocou para falar. Aí uma outra reunião, eu disse, não, tu vai falar de novo. Não, tu vai fazer uma pregação agora, em cima desse trabalho aí de cidadania, dentro da palavra, depois fala. E Deus foi me dando palavras. E um dia, pastor, lá em Chapecó, era um sítio que a igreja tinha. Naquela noite eu não dormi, pastor. Passei a noite
orando em claro, Deus ministrando o meu coração. E na manhã que eu ia ministrar, Deus falou muito forte ao meu coração. Deus falou assim: a partir de hoje, eu vou começar a te levantar na área política. Uau. Pouca gente sabe disso. Deus falou muito forte no meu coração. Foi algo tão forte, pastor, que eu comparo isso com algo que tinha acontecido uns dias antes, quando o missionário me convidou para ir a Florianópolis. Eu não era pastor. Aliás, eu dizia para ele: não quero ser pastor. Uau. Não é a minha praia, não quero. Eu dizia assim: eu só vou ser pastor, missionário, o dia que for para ser pastor mesmo, para trabalhar, para ir. Não adianta eu só ter carteirinha de pastor. Eu dizia assim. E um dia o missionário estava pregando e eu estava no altar com ele. E ele falou para eu ir ao obreiro. Eu já pregava, já tudo, e não tinha nem carteira de obreiro. Fui ao obreiro, já tinha feito 3 anos de TQ, e passou 3, 4, 5 anos, nem ao obreiro fui. Aí ele me colocou pregar de vez em quando. Primeira vez que ele me colocou pregar num domingo à noite, assim, umas 15, 20 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Aí ele me colocou pregar um dia, fazer um teatro de Páscoa e pregar, numa sexta-feira. 28 pessoas aceitaram Jesus. Uau. E Deus foi confirmando. E um dia o missionário estava pregando no altar, aí eu fui ao obreiro, mais a pedido dele e tal, em 99. Aí o missionário estava pregando lá no Saco de Limões no altar, e Deus falou muito forte ao meu coração. Não tinha nada a ver com o que ele estava pregando, mas Deus falou ao meu coração a palavra que um dia o Senhor Jesus disse para Pedro: vinde após mim e eu vou fazer de você pescador de homens, pescador de almas. Ali eu entendi o chamado. E quando que eu fui para ser pastor titular? Quando o meu filho, nosso filho meu da pastora Pátio, o Lucas, ele nasceu em 2003, 27 de fevereiro de 2003. Quando ele nasceu com fenilalanina aumentada no teste do pezinho. Nós fomos falar com o médico, o pediatra, ele falou assim: olha, papai, seu filho, ele pode ter uma grande deficiência mental, ele pode ter dificuldade de movimento, ele tem uma carência de certas substâncias, isso, aquilo. Então, vocês se preparem para tudo. A gente foi para o joelho, foi para a oração, e a pastora Pati e eu fizemos um voto com Deus. Se o Senhor curar o nosso filho, porque várias vezes Deus já tinha tocado para a gente ir para o ministério, não ficar só auxiliando. Se o Senhor curar, a gente vai estar disponível para o ministério, para ser pastor titular. E nós fizemos campanha, oramos, Deus curou o Lucas. Ele é um milagre de Deus. E aí a gente foi para o ministério. Então, por que eu estou falando desses 3 exemplos? Porque para mim foi algo impactante. A vinda para Florianópolis para ajudar o missionário, no conselho, na área administrativa também, Deus falou muito ao meu coração, na área musical também, né, na área do louvor, e depois na área ministerial e na área política, que eu tive experiências parecidas. Então eu creio que estou lá como um missionário lá na área política. Deus, foi enviado. Eu creio. Deus usou missionário, ele fez 6 mandatos e depois falou para mim: meu filho, pega o bastão, o cajado e segue nesse trabalho aí. E nós estamos nessa pegada aí. Pastor, e esse ano é um ano de decisão, né, pastor? Um Exato. ano, assim, que a igreja não pode titubear. Exatamente. E eu vejo, assim, que quando a palavra diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, né, a omissão em si já é um pecado, né? E tem muita gente que quer hoje até mesmo fazer um voto de protesto, né? E, vou votar branco, vou votar nulo, eu não vou nem votar, depois eu só justifico, como forma de protesto por talvez não concordar com candidato A, candidato B. Mas a importância da igreja se posicionar e manifestar realmente o seu desejo, né, nas urnas, né, porque é um ato, é uma atitude que vai... tem aquela parábola do espinheiro, né, que a gente tem na Bíblia, que aquilo esboça exatamente tudo que a gente está querendo tratar aqui. E uma palavra que o senhor deixaria para hoje esses cristãos que estão pensando, até muitos jovens, a gente vê uma campanha midiática em cima dos jovens, artistas com uma ideologia mais de esquerda, tentando atrair os jovens por causa desse voto de protesto, achando que trazendo vamos colocar assim, trazendo de forma pejorativa o voto, trazendo como se fosse, não, vai lá e vota, e assim, para conscientizar, uma palavra para conscientizar as pessoas nesse ano de decisão. Eu creio que tu falaste bem a parábola de Jotão. Quando a videira, a figueira e a oliveira não quiseram governar, o espinheiro governou. Então, quando a igreja se omite, muitas coisas negativas proliferam. Eu vejo que a igreja, ela é o fiel da balança. A igreja é aqueles que mantêm na sociedade
aqueles critérios, aqueles princípios indispensáveis à sociedade. Então, a democracia ela é representativa e participativa. Se nós fazemos parte desse país, e hoje nós somos praticamente 1/3 da nação só de evangélicos. Hoje nós somos 35% de evangélicos e mais cristãos, se você for ver, nós somos a grande maioria. Mas o que acontece? Às vezes, uma maioria desunida é governada por uma minoria organizada. Uhum. Isso foi o exemplo de José. Quando José faleceu no Egito, o povo de Israel não se preocupou em colocar alguém nas situações de governo. Aí o que aconteceu? Mesmo sendo maioria, eles eram dominados e oprimidos pelos egípcios. Então, se a igreja não se posicionar, muitas coisas vão proliferar contrárias aos princípios cristãos. Eu vejo que a igreja precisa entender isso, que nós fazemos parte, nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos do reino nesse tempo, nessa geração, nesse momento. Então é importante que a gente tenha essa consciência de participar, de votar. E digo para você, temos muitos nomes bons no meio cristão. Temos muitos nomes bons, muitas pessoas bem intencionadas, e não só pessoas que se dispõem aí para a política porque alguém sentiu que deve ir. Não, nós temos muitas pessoas preparadas, pessoas que estudaram, que se capacitaram, porque quanto mais você se prepara, mais longe Deus pode te levar. Entendeu? Deus falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. Quer dizer, o nível do nosso esforço, do nosso ânimo, vai determinar o nível do resultado do agir de Deus nessas áreas. Não estou falando de salvação aqui, que é pela graça e tal. Mas existem situações que você tem que se preparar. Um médico, ele tem que estudar. Um advogado. Então, no meio político, eu acho que a igreja está entendendo isso. Que quem está indo, quem a igreja está enviando, são pessoas que estão se preparando, pessoas que estão se capacitando para aquilo, e Deus tem usado. Então, é importante a igreja participar, a igreja não se omitir e não votar em pessoas que são contrárias aos princípios cristãos. Como que eu vou votar em alguém que fala que a gente tem que... A mulher brasileira usa uma agulha de crochê para fazer aborto? Desculpe a referência aqui. Até. Você deve saber quem falou isso há poucos dias atrás. Não é que eu vou votar em alguém que é a favor da liberação das drogas, sabe? Alguém que é a favor de criar... A regulamentação da mídia, né? Que, na verdade, é um termo leve para censura total da mídia. Né? Não, e alguém que quer aprovar a polifamília, né? O incesto. Alguém que quer aprovar, reconhecer a pedofilia como algo natural. Como é que eu vou votar em situações que são atentatórias até à própria inocência das crianças, como ensinar ideologia de gênero nas escolas? E eu não estou falando de opção sexual de qualquer adulto que tem liberdade, tem livre-arbítrio, mas mudar a própria biologia. Cromossomo XX, XY. Agora, o comportamento que a pessoa quiser fazer da sua vida, cada um é livre para fazer o que quiser dentro da lei. Então, a igreja não pode ser ingênua nessas coisas, sabe? Então, nós precisamos entender que o nosso voto decide aquilo que vai governar sobre nós. Eu vejo, pastor, que até então, isso não atingia as pessoas, né? Vamos colocar assim, a situação de pandemia veio para mostrar que, querendo ou não, foi através de uma lei, através de determinações das pessoas que nós elegemos, que o nosso trabalho fechou, que a escola fechou. Isso. Hoje eu acho que a igreja em si, a sociedade em geral, ela se atentou e falou, poxa, quem eu voto, quem eu escolho, a pessoa que eu elejo, ela vai me representar. Isso. E literalmente, se ela tiver... Com atitudes, não tiver princípios, isso vai afetar diretamente a minha vida, porque até então, a roubalheira na Petrobras, isso e aquilo, isso era algo distante, era algo que com certeza nos afeta, porque a gente sabe que isso é uma cascata, a corrupção, ela é totalmente destrutiva, porém, isso era algo a princípio distante para dona de casa aqui, né, que não ouve a voz do Brasil, vamos colocar assim, né, não está atentada a isso tudo, né, e... Pastor, quer falar? Vou fazer uma colocação aqui muito importante, porque às vezes a gente está falando aqui, cada um tem o seu pensamento político, né? Mas eu colocaria tudo isso que o deputado falou numa frase. Eu sempre digo isso lá em casa, você não precisa estar 100% correto politicamente, você precisa estar
100% biblicamente correto. Então, assim, eu não tenho partido político, né? Porque o meu partido é o Brasil. Mas eu preciso fazer uma escolha biblicamente correta. É esse pensamento que eu tenho. Não estou questionando, cara, muitas pessoas que são muito partidárias. Ah, porque eu sou. Né? Eu vejo assim, conversando com algumas pessoas, em 2032, eu vim de uma reunião de São Paulo, de uma liderança jovem, né, que está liderando a igreja do século XXI, que está recebendo um legado e também preparando a próxima geração. 2032 nós passaremos 50% de evangélicos, né? Então, assim, hoje, se for colocar no papel, porque antigamente se tinha o católico não praticante, hoje já está tendo o evangélico não praticante. É o desigrejado, né? Infelizmente, nós estamos nessa área. Então, se fosse colocar hoje o desigrejado que tem... qual é a tua religião? Olha, eu sou crente, acredito em Deus, em Jesus, mas não tô... então você é o evangélico não praticante. Se fosse colocar hoje o não praticante, a gente passaria 40% já, pastor. Então, assim, mas em 2032 nós vamos superar o catolicismo, vamos dizer assim. Vamos falar de religião aqui, né? Uhum. A gente sabe muito bem que dentro desse contexto existe o cristianismo, a tua filiação em Deus. Mas são pessoas que, de uma forma direta, conhecem a palavra de Deus, sabem os princípios, os valores, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus não ama. E uma coisa que eu quero deixar bem clara, muitas pessoas falam assim, vai só piorar. Porque tá na Bíblia que se vai piorar, olhando dessa maneira, Jesus nunca pediu para mim me acomodar. Né? Eu não posso me acomodar. Paulo ele diz, ore pela sua nação, ore para o seu governo, para que você viva em paz. Então hoje, nós estamos vendo países onde o aborto ele é legalizado, como esses países estão sendo varridos com depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, emocionais. Uma pessoa que comete um aborto, ela não somente mata uma criança, mas a pessoa que ela faz isso, o estrago emocional, né, o útero que vai receber os outros filhos. Né? Então, assim, a gente tem todo esse contexto histórico hoje, a depressão nesses países onde o aborto é legalizado. Aonde está a fome, pastor? O suicídio. O suicídio, isso mesmo, pastor, lembrou agora uma coisa incrível. São muitas nações financeiramente abençoadas, mas emocionalmente totalmente destruídas. Uhum. Outras, a miséria tomando conta. Argentina. Argentina, no jornal, 60% da sua população estão vivendo do nível de pobreza. Não era assim. Não era. Por quê? Porque aonde o derramamento de sangue é lançado, aonde há o pecado, sempre vai haver a maldição, sempre vai haver a desgraça. Eu não quero isso para o meu país. Então eu preciso ser inteligente, eu não preciso ser partidário. Eu preciso ser corretamente bíblico nesse momento. Hoje, analisando o ponto de vista, eu preciso pegar quem vai estar concorrendo aqui, quem está mais próximo. Quem está? Se é um exemplo, o pastor Jair Mioto, que foi o meu candidato, você me representa, eu votei em você, a minha família votou em você, né? A nossa casa aqui, a igreja, votou em você, entendeu? E nós não chegamos sentando assim, pastor, tu vai me dar tanto, tu vai me dar aquilo outro, tu vai fazer isso. Eu não posso negociar, não posso colocar, eu não posso colocar preço onde Deus estabeleceu o valor. Outra coisa, Deus não vota. Quem vota somos nós. Então, cada nação merece o governo que tem. Entendeu? Então, hoje, se nós formos olharmos para o Brasil hoje, olhando assim, esse governo que está hoje aqui, a gente vê quanta desintoxicação está tendo, principalmente no ensino, a ideologia de gênero, e está difícil de tirar. Não é exatamente. Hoje eu entendo que nós precisamos olhar para o Brasil e ver que muita coisa foi mudada. Muitas pessoas não sabiam verdadeiramente o que era política até esse governo, porque esse governo foi o governo que mais
clarificou o que é você estar lá governando, porque ele falou, ele abriu a casa. Ele falou assim, é assim que funciona o Brasil. Hoje você sabe que a pessoa quer fazer, mas tem um grupo de pessoas que estão se alimentando da corrupção, que não querem largar de jeito nenhum. Então, estão amarrando o Brasil. Você consegue ver isso claramente. Só não consegue ver quem não quer. Então, nós temos que entender o seguinte, biblicamente correto, quem está mais próximo dos meus valores e princípios? E se você é cristão? Porque se eu olho para a minha Bíblia hoje, eu não vou votar, pastor, para alguém que é favorável ao aborto. Eu não vou votar para alguém que está dizendo para o meu filho, que é um homem, que ele não sabe quem ele é. Né? Eu não vou votar para alguém que vai dizer para mim que precisamos liberar a droga, que todo mundo precisa ficar chapadão aí na droga, que cada um liberar a pornografia, liberar o abuso sexual. Né? Eu estou aqui, eu sou vítima, fui abusado sexualmente com 5, 6 anos de idade. O estrago que isso causou na minha vida, pastor, eu compartilho com a nossa equipe de governo aqui, isso aí não é mais, mas é muito, hoje se fosse pegar quantas pessoas que passaram pelo abuso, vão falar o estrago que isso aconteceu. Na minha vida aconteceu muitos estragos. Eu com 6 anos, eu não era mais inocente. Eu já perdi a minha inocência. Então eu não sei o que é você ser uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ter aquela pureza. Porque foi saqueado, foi roubado. E depois desse meu testemunho, que eu tive coragem de abrir, de mostrar minhas cicatrizes, muitos outros líderes, pastores, pessoas que andavam, falavam assim, pastor, eu preciso abrir meu coração, porque a mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Então, há aquele momento de cura, de você abrir o coração, de você resolver a tua vida, e aí Deus vir purificar tua mente, purificar teu coração. Mas como que eu vou votar em alguém que vai permitir a pedofilia, pastor? Não tem condições. Exato. Só se você não entender nada de Deus, só se você for um religioso, só se você for uma pessoa totalmente desconectada, por causa que o meu partido é esse, teu partido é esse, então você precisa seguir o teu partido em vez de seguir Jesus. Porque seguir Jesus é você se firmar na verdade. Exato. E veja, pastor, quantos principados e potestades que estavam impregnados na política brasileira. O senhor falou aqui muito forte de 2 deles, né, que é a própria questão da corrupção e a questão da desconstrução da família, de valores. E nesses últimos anos tem sido uma batalha em cima disso, né, para a gente tirar essa visão que vem lá desde aquela famosa lei de Gerson, né? Você tem que levar vantagem em tudo, de explorar as pessoas, de usar a função pública para se locupletar, de enriquecimento ilícito, tantas coisas que nesse governo, nos últimos 3 anos e meio, está se criando uma nova visão da política. E não é fácil quebrar. Diferente. Agora, o senhor falou muito bem também, não quer dizer que seja um governo perfeito. Com certeza. Tem as suas mazelas, as suas situações, mas eu diria que é o mais próximo da Bíblia. É o mais alinhado com a palavra. Exatamente. Então, eu creio que é uma questão de discernimento. Exatamente. Não coisa mas ele não é isso. Não importa, querida, que nem eu falei, eu não tenho partido. Se hoje tivesse alguém 100% alinhado com os princípios bíblicos, eu votaria nessa pessoa. Então, assim, hoje a gente precisa entender esses princípios. Nós sabemos que nosso tempo está terminando e eu queria eu tenho aqui um conselho, né? Quer passar a pergunta? Pastor, eu estou pedindo para todo mundo aqui, porque assim, Deus tem soprado muita graça sobre nós aqui de poder sentar com homens de experiência, de governo, homens que literalmente dividir uma mesa com vocês é uma honra muito grande para nós. E qual é o conselho que o senhor daria hoje para um jovem líder que a gente tem muito, a cultura da nossa igreja é células também, então nós temos muitos líderes de células, jovens pastores que estão iniciando o ministério na sua caminhada com o Senhor e almejando realmente fluir no seu propósito, no seu chamado. Qual o conselho que o senhor daria hoje, depois de tanta experiência que o senhor já viveu? Eu creio que tem 2 coisas, 2 premissas que a gente precisa entender. Eu acredito que todos nós, Deus nos enviou para esse mundo e todos nós temos um propósito. Uau. Todos nós temos uma missão no reino de Deus. Eu não entendo um cristão que não frutifica. Uau. Eu não entendo um cristão que não tem amor por almas, que não queira trazer vidas para Cristo, que não queira ajudar a cuidar de pessoas. Talvez essa pessoa nem tenha nascido de novo.
Porque uma das primeiras coisas que tem que arder no meu coração, quando eu entendo o evangelho, quando eu nasço de novo, é a paixão por vidas, por pessoas. Então eu entendo que cada um de nós tem um ministério no reino. Eu não entendo aquela pessoa que se diz só membro de banco em uma igreja. Eu não entendo isso. Para mim isso não fecha com a palavra. Mas também o que eu penso, que o grande desafio é a gente descobrir qual que é a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão. Qual que é o nosso perfil, o que Deus tem para nós. Porque hoje você vê, às vezes, pessoas que estão à frente de uma igreja, mas que não foram chamadas para aquilo. Uau. Hoje você vê pessoas que, às vezes, foram pelas circunstâncias e tal, mas não ardeu no coração, não, ou foi, às vezes, eu coloco muito assim, não é o quê, mas por quê. É por que você está nisso. Às vezes tem pessoas que Deus chamou ele para servir no reino como diácono, como instrumentista, como líder de louvor. E às vezes a pessoa confunde nessa admiração por alguém, às vezes, nesse respeito. E quando você não entende a sua identidade, você quer se transformar naquilo que você admira. Uau. Quando você não sabe quem é em Cristo, a tendência é você tentar se transformar em quem você admira. Por quê? Você geralmente se transforma naquilo que você contempla. Uau. Isso tem a ver até com pornografia. Quem fica toda hora olhando pornografia vai virar um adulto, vai virar alguém. Então, como eu vi ali um dos temas, compromisso com os meus olhos, né? Pacto com os meus olhos. Então, eu entendo assim, você tem que entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Que Deus chamou você para viver, para ser. E aí você vai entender o que Deus chamou você para fazer. Até mesmo nas esferas, né, pastor? Porque às vezes a pessoa ela é um grande líder, mas ela não foi chamada para ser um pastor. Exatamente. Né? Foi chamado para ser um empresário, foi chamado por onde a riqueza corre, né? Que é na mão dos empresários, né? Como o Senhor ministrou no meu coração aqui em um momento de oração, ele falou assim: você não sai da tua casa para ganhar dinheiro. Eu falei, é verdade, não sai, mas os teus empresários, os teus filhos que estão aqui congregando nessa casa, saem. E é por ali que o fluxo da riqueza corre. Então você precisa orar, você precisa jejuar, porque são os apóstolos lá, né? Eles estão conversando com pessoas, eles estão oferecendo um trabalho, eles estão entrando em casas, e eles precisam transbordar também a sua vida com Deus naquele lugar. Exatamente. Por isso que, pastor, se a gente não entender isso, e aqui eu falo de uma questão geracional, nós vivemos uma geração intermediária. Tem uma geração que vai deixar um legado, uma geração que construiu, que fez coisas maravilhosas, mas nós estamos numa geração intermediária e que não vai ser tão longa a nossa gestão, porque nós entendemos que não pode ser uma transição tardia. Uau. Nós já temos que passar, preparar para passar para essa geração que está vindo, que vai mais longe do que a gente. Mas se eu não entendo isso, é aquela questão, às vezes, da visão, própria visão familiar, né? Eu entender que, se você olhar na Bíblia, ministério não é algo hereditário. É verdade. Você quer ver qual foi dos filhos de Davi, da geração de Davi? Se você for ler os reis de Israel, teve os que tinham aquele chamado para aquilo, teve os que não tinham, né? Você vai ver vários reis ali que deram certo e que deram errado. Teve, por exemplo, Samuel. Nenhum dos seus filhos foi para o ministério. Então, se você observar, aí o que os pais geralmente fazem? Eles frustram os filhos, porque dá um destino errado. Então, o que nós precisamos entender é que nessa geração de transição, a gente tem que entender o projeto de expansão do reino de Deus. É colocar as pessoas no dom, no chamado, na vocação, na missão, no propósito que Deus tem para ela. E aí eu não posso fazer um papel de cooptação, de manipulação. Eu tenho que entender a visão do reino. Uau. É aquilo que Deus preparou para a próxima geração. Então, a nossa geração tem muito isso, de orientar esse pessoal. Senão nós vamos criar cristãos frustrados. A pessoa está lá como pastor, não foi chamado para ser pastor. Ou às vezes a pessoa, tem o outro lado também, né? A pessoa às vezes está na igreja relutando, e Deus está chamando para o ministério. Aí vem o caso de Moisés, né? Que fala assim, aliás, muitos deles falavam assim, né? Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não consigo. Jeremias, eu sou uma criança e tal.
Então tem o outro lado, tem também aqueles que Aqueles que Deus... estão querendo dar uma desculpa em lugar de uma resposta. Exatamente. Então tem os dois lados da Tem situação. tanta gente melhor. Então o segredo é assim, você está no propósito de Deus, que quando Deus chama, ele capacita. Tem luta, tem dificuldade, tem barreira, mas ele está conosco. E aí foi o que Moisés entendeu muito bem. Ele falou assim, se o Senhor, Êxodo 33, se não me engano, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele entendeu que até Canaã sem Deus não valia a pena. Às vezes, tem coisas boas que nos afastam de Deus. Verdade. Que é quando você não entende o seu propósito, sua identidade, seu chamado, é estar no centro da vontade de Deus. Tem luta, tem batalha, tem dificuldade, mas tem o refrigério, tem a presença, tem o descanso, tem a certeza de que Deus está com você. O melhor lugar para estar, né, pastor? É no centro da vontade Exatamente. de Deus, mesmo estando no deserto. É isso aí. Glória a Deus. Pastor, para a gente finalizar aqui, vou pedir que o pastor ore por nós aqui, abençoe o nosso podcast também aqui, toda a nossa equipe, nossa casa, e também por esse assunto que a gente tratou aqui, muito importante, estendendo essa oração para você que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, para que você não se omita, para que você se posicione e que Deus libere graça sobre o nosso Brasil, porque é um ano muito importante, é um ano de Amém. decisão. Esse ano é ano de Shemitah, né? Nós estávamos conversando há pouco, que é aquele ciclo de 7 anos. Se você observar na vida de Jacó, foram 3 ciclos de 7. 7 anos ele trabalhou pela esposa, depois mais 7 para constituir a família, Deus estava gerando ali as tribos de Israel, e depois mais 7 foi quando Deus prosperou ele, que deu os 21 anos. Então, Deus trabalha em ciclos. Se você observar a questão do cativeiro, foram 70 anos que somados foram todos os anos que Israel não observou o 7º ano de descanso da própria agricultura, da terra, que foi os 70 anos. Então, Deus trabalha em ciclos e começou no calendário judaico em setembro do ano passado. É um ano de transição, é um ano de novos ciclos. Então, que Deus possa agir sobre a nossa nação. Novos recomeços. Recomeços. Né? Amém? Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, com teus filhos, pastor Vanderlei, com o irmão Douglas nesse tempo, com toda a equipe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou estarmos mais próximos, meu Deus, convivendo, entendendo um ao outro. E nós oramos agora, Senhor, por esse tempo, meu Deus, nós queremos estar no teu calendário, no teu agir, no teu mover, Pai, discernindo o tempo, o modo, aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, na vida da igreja, Pai, nesse tempo de retomada, nesse ano de tantas decisões sobre o nosso país, Pai, que a tua igreja, Senhor, não se omita, que a tua igreja tenha discernimento, que nós possamos ter uma conscientização, um convencimento que vem do teu Espírito, Pai, e que possamos, Senhor, votar de maneira condizente, alinhada com o teu reino, com a tua palavra. Abençoa todas as esferas, Pai, o executivo, o legislativo, o judiciário, o governo federal, estadual, municipal. Nós abençoamos esta nação, abençoamos este país e declaramos que o Brasil não é país de pedofilia, de drogas, de turismo sexual. O Brasil é do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação, Pai, que o Brasil seja cada dia mais uma nação bem-aventurada, uma nação feliz, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nos abençoa, nos dá graça, discernimento e sabedoria, e que o governo dessa nação seja algo condizente com a tua palavra. Sim, oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, eu quero deixar esse livro aqui de indicação para você hoje, Criative-se, do Marcos Madaleno, fala sobre liderança, inovação e criatividade. É um livro muito abençoado, muito bom, e você encontra aqui na Casa Store. Casa do Pai Church, uma família a pertencer.